Caríssimos alunos, prezadas alunas, no nosso encontro de hoje nós trataremos de segurança e saúde no trabalho, mas de uma maneira bem resumida, né? Uma vez que esse assunto ele é extremamente extenso, em razão até da sua importância na vida dos trabalhadores. E nada melhor do que começar a partir da ideia de que o trabalhador ele tem direito a trabalhar em condições seguras, a trabalhar em condições que não haja prejuízo ou risco à sua vida. E se nós formos interpretar sistematicamente o ordenamento jurídico, nós chegaremos à conclusão alcançada de forma brilhante pelo Dalegrave Neto, de que, abre aspas, o trabalhador tem o direito fundamental de trabalhar em ambiente rígido e salubre, com redução e prevenção dos riscos concernentes à atividade laborativa, de modo a preservar sua saúde e segurança física e moral. Então vejam que é um direito do trabalhador trabalhar em condições salubres, em condições seguras, com redução das possibilidades de acidentes e doenças de trabalho. É claro que, a depender da atividade, existirá um risco. Mas, mesmo diante desse risco, o dever do empregador será de estabelecer todas as medidas necessárias para reduzir e prevenir esses riscos. E este direito fundamental a um trabalho seguro provém do direito à vida, que está no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, do direito à segurança, que está no preâmbulo da nossa Constituição, nos artigos 5º e 6º da Constituição, do direito à saúde, do direito à redução de riscos inerentes ao trabalho, que está no artigo 7º, inciso 22, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí dentro dessa ideia de meio ambiente também inserido o meio ambiente de trabalho, artigos 200 e 225 da Constituição Federal. E também diversos tratados internacionais, né? Convenções 155 e 161 da OIT. E desse direito ao trabalho seguro, haverá obrigações, obviamente, ao Estado, né? Especialmente em sua função de regulamentar este trabalho, né? De modo a torná-lo seguro, mas também de fiscalizar a atividade laboral para verificar se efetivamente empregado e empregador estão cumprindo com essas obrigações. Mas há também, além das obrigações do Estado, as obrigações do empregador e do empregado. E aqui, né, eu falarei de uma maneira resumida sobre essas obrigações. O artigo 19 da Lei 8.213 estabelece que o empregador tem o dever de adotar medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. O artigo 157 estabelece que o empregador tem que cumprir e respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, além de exigir o seu cumprimento pelos empregados. Tem a obrigação de instruir os empregados com a finalidade de prevenir acidentes de trabalho, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente e adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelos órgãos fiscalizadores. Então vejam que o Estado produz normas de segurança e medicina do trabalho que o empregador precisa cumprir e respeitar. Mas, além disso, o empregador ele deve facilitar a fiscalização do Estado e adotar as medidas, né, determinadas por esta fiscalização. E talvez um dos direitos, uma das obrigações mais importantes do empregador. Não basta cumprir as normas, não basta facilitar a fiscalização e adotar as medidas propostas na fiscalização, mas o empregador tem a obrigação de instruir os seus empregados, com a finalidade de prevenir os riscos de acidente de trabalho. Então, ele tem
todo um trabalho de formação dos seus empregados para que esses empregados não apenas conheçam os riscos da atividade laboral, mas adotem medidas que possam prevenir e reduzir esses riscos. Me recordo de uma situação em que a discussão foi justamente essa. Era claro que, diante da hipótese que foi uma explosão, não havia, né, desejo do empregado, tampouco do empregador, que a explosão ocorresse. Mas faltou instrução daquele empregado para evitar a conduta que ele acabou tomando. O empregado simplesmente abriu, né, um galão de tímer, que é uma substância extremamente inflamável, e passou a limpar, né, o chão com esta substância. Só que houve uma faísca do equipamento que ele estava utilizando, e como o ambiente estava impregnado por este combustível, houve explosão. O empregado ele não foi treinado a operar aquele equipamento, não foi treinado a fazer algo extremamente simples, que era uma lavagem. Ele, obviamente, não queria o resultado, mas também não se pode imputar culpa exclusiva a este empregado, porque ele não sabia dos riscos que ele estava correndo. Talvez uma pessoa instruída, e depois que o resultado já é conhecido, fica fácil dizer, poxa, mas é claro que poderia acontecer. Mas para alguém extremamente simples, que não foi instruído, ele não tinha a menor ideia de que haveria uma explosão. Faltou o quê? Instrução do empregador. A Convenção 155, no artigo 16, diz que o empregador tem que tomar medidas necessárias para que locais de trabalho, máquinas, materiais, processos de trabalho sujeitos à sua fiscalização, aliás, o Estado, né, sujeitos à sua fiscalização, não apresentem risco à segurança e saúde dos trabalhadores, fazer com que substâncias e agentes químicos e físicos e biológicos sujeitos à sua fiscalização não representem risco à saúde, fornecer, em caso de necessidade, vestuário e equipamento de proteção apropriados para a prevenção de acidentes ou danos à saúde, aqui já há um empregador. Né? A Convenção 161, adotar medidas preventivas. Então vejam que é uma série de obrigações que vão ser cumpridas. Já o empregado, ele também tem deveres. Ele não tem só o direito a um ambiente seguro, porque não adianta nada ele ter esse direito se ele mesmo não contribui para que esse direito seja efetivamente garantido. Então ele precisa tomar também algumas medidas para garantir um ambiente salutar para todos, como respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, colaborar com o empregador na observância das medidas de segurança e medicina do trabalho, constituindo ato faltoso, falta contratual, a recusa injustificada não apenas ao uso dos equipamentos de proteção individual, mas também quanto à observância de instruções expedidas pelo empregador. Dentro dessa lógica, existem vários órgãos, comissões, programas que buscam garantir saúde no ambiente de trabalho. E o primeiro órgão que nós iremos fazer desse grande sistema de saúde no ambiente de trabalho é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, conhecido como SESMIT, e regulado na norma regulamentar 4 do Ministério do Trabalho e Emprego. Quem tem que constituir, se for o caso, este serviço é a própria empresa, às suas expensas. O objetivo deste serviço é promoção de saúde e proteção da integridade do trabalhador no local de trabalho. E aí eu fiz algumas derivações desse grande objetivo, né? Não fiz todas, mas as mais importantes na minha avaliação. Então, esse serviço ele tem o objetivo de reduzir e eliminar os riscos existentes à saúde do trabalhador. Quando não possível, a eliminação dos riscos, identificar a necessidade de equipamentos de proteção individual e determinar sua utilização. Orientar os empregados e empregador quanto ao cumprimento das NRs, bem como quanto à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Interagir com a CIPA, analisar e registrar documentalmente os acidentes ocorridos e alguns outros. Não é todo empregador que precisa constituir este serviço, até porque é um serviço caro.
apenas alguns. Mas o dimensionamento deste serviço e a necessidade de constituição dependerá da relação gradativa entre natureza do risco da atividade principal do empregador e o número total de empregados do estabelecimento. Esta correlação está no quadro 2 da NR4, mas é impossível, praticamente impossível nós sabermos todas, porque são várias combinações possíveis. Daí porque eu indicarei alguns exemplos. Exemplo 1. Se o estabelecimento com 100 empregados for classificado como grau de risco 1, que é o menor, ele não precisa ter SESMIT. Agora, um estabelecimento com 5.000 empregados em grau de risco 4, que é o mais arriscado, né, o que tem um risco maior, precisa ter SESMIT e com uma composição bastante significativa de profissionais. Quem são os profissionais que compõem o SESMIT? Profissionais da área de engenharia e medicina do trabalho. Engenheiros de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem, técnico de segurança e assim por diante. Todos empregados do próprio empregador. Então, o empregador vai ter que contratar essas pessoas. Pois bem, naquele segundo exemplo, ó, uma empresa grande, com 5.000 empregados, estabelecimento, aliás, isso não é empresa, só um estabelecimento, com mais de 5.000 empregados, em grau de risco 4, vai precisar ter pelo menos 3 engenheiros de segurança do trabalho, 3 médicos do trabalho, 1 enfermeiro do trabalho, 1 auxiliar de enfermagem e 10 técnicos de segurança do trabalho. Existe um outro órgão, que é um órgão com uma atuação muito mais restrita, específica, porque tem a finalidade de não de uma promoção da saúde no ambiente de trabalho, mas sim de prevenção de acidentes, que chama a CIPA, conhecido como CIPA. É uma comissão interna de prevenção de acidentes formada por representantes de empregados e representantes dos empregadores, ou do empregador, né? Porque é por estabelecimento a CIPA. Então é um órgão bipartite. O empregador tem a obrigação de constituição, se for o caso. Não é toda empresa que vai ser obrigada a constituir, também dependendo do número de empregados, mas não mais da natureza de risco, mas sim do setor econômico. Então, é uma correlação entre o número de empregados e o setor econômico, mas esse setor econômico também foi classificado aí dentro do risco de cada setor. Né? Então, vamos lá. Qual é o objetivo da CIPA? Prevenir acidentes e doenças ocupacionais no ambiente de trabalho. Quem integra a CIPA são os cipeiros. Nós temos cipeiros que são eleitos pelos empregados e cipeiros que são nomeados. Eles não são eleitos, são nomeados pelo empregador. Então, a função do cipeiro é indicar a área de risco de acidentes, solicitar as medidas necessárias para a recuperação, manutenção e prevenção dos riscos, fazer um mapa de risco, né? Dizendo, olha, aqui na empresa, ali é arriscado, ali não é, ali pode ter naquele tipo de processo de trabalho pode ter uma doença profissional, né? Fazer um plano de ação preventiva, verificar as condições do ambiente, divulgar, promover as NRs, solicitar ao empregador que ele, né, reforme determinado ambiente, troque um equipamento que pode causar um acidente e assim por diante. A CIPA funciona em reuniões ordinárias, mensais e extraordinárias. A composição é paritária, né, com representantes dos empregados, são eleitos em votação secreta, organizada pelo empregador, e representantes do empregador, que são indicados pelo próprio empregador, e tem membros titulares e suplentes. O empregador tem a incumbência de designar o presidente da CIPA, vejam o quanto que a legislação é sensível ao empregador, porque se é uma CIPA, se é uma comissão paritária, seria interessante que houvesse alternância. Né? Uma vez o presidente seria representante do empregador, outra vez seria o cipeiro eleito pelos empregados. Mas não é assim que funciona. Né? Na verdade, a CIPA vai ser sempre presidida pelo representante do empregador.
Os empregados elegerão o vice-presidente, ficam com a vice-presidência, mas não é o presidente. O presidente tem uma série de outros poderes, né? Como é que é o dimensionamento? Como falei para vocês, nem toda empresa, nem todo estabelecimento precisa ter CIPA, vai depender do número de empregados do estabelecimento e também do setor econômico. E vejam, é por estabelecimento. Então, vamos pensar numa instituição de ensino superior. Tem o campus A, B e C. Talvez no campus A precisa de CIPA, no campus B, que é o menor, não precise. Né? Mas se precisar, vai ter a CIPA do campus A, com seus cipeiros específicos, e vai ter a CIPA do campus B com outro cipeiro. De modo geral, haverá necessidade de CIPA a partir de 20 empregados. De modo geral, as combinações também são impossíveis de memorizar, porque são muitas. Até 19 empregados por estabelecimento não há CIPA. Então, microempresas geralmente não tem CIPA porque são empresas pequenas. Entretanto, a depender do setor, a constituição somente é exigida quando há um número maior de empregados. Por exemplo, no setor de seguros, né, que os riscos são baixos, só há necessidade de criação de CIPA a partir de 300 empregados por estabelecimento. O cipeiro, a exemplo do representante dos trabalhadores do local de trabalho, continua trabalhando na empresa normalmente, então ele não tem um contrato suspenso, enfim, ele continua trabalhando normalmente. Ele tem um mandato de 1 ano, permitido uma reeleição, não se aplicando ao suplente que tenha participado da metade das reuniões. Então, se o suplente não participou, ele não vai ter prejuízo em ser reeleito, né, e sucessivamente. O cipeiro, por, né, de alguma forma, buscar prevenir acidentes de trabalho, indicando áreas de risco, solicitando medidas, né, que muitas das vezes são caras ao empregador, são onerosas. Ele precisa ter autonomia no exercício do seu mandato. Então, o cipeiro representante dos empregados, tanto o titular como o suplente, tem garantia no emprego. Né? Até o término, até 1 ano após o término do mandato, do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. O cipeiro representante dos empregadores não precisa, porque bem ou mal ele tem que representar os interesses do empregador, a sua atuação não pode se chocar com os interesses do empregador. Perda do mandato do cipeiro. Dispensa do cipeiro por razões não arbitrárias, fundadas, portanto, por motivo disciplinar técnico, econômico e financeiro, não há necessidade de ajudamento de inquérito para aprovação de falta grave, exemplo que ocorre com o dirigente sindical. Quando há a extinção daquele estabelecimento empresarial, ele perde a garantia, súmula 339. Se ele faltar a mais de 4 reuniões, ele deixa de ser cipeiro e, portanto, não vai ter mais estabilidade. Faltar de forma injustificada. Quando ele pede demissão ou solicita transferência para um outro estabelecimento. A CIPA é por estabelecimento. Então, se o cipeiro, representante dos empregados, pede para ser transferido para uma outra unidade, para um outro estabelecimento, ele vai perder, né, o seu mandato e, consequentemente, a garantia do emprego. Equipamentos de proteção individual e coletiva, regulados pela NR6. São equipamentos que o empregador deve fornecer caso haja necessidade para prevenir ou reduzir acidentes. Os equipamentos de proteção individual são aqueles dispositivos de uso individual. Já os equipamentos de proteção coletiva são, né, destinados à preservação coletiva da integridade física e da saúde dos trabalhadores. Então, exemplos de EPIs. Capacete, capuz, vestimentas de segurança, luvas, braçadeiras, dedeiras, né? Calça, meias e calçados, óculos, máscara, macacão, protetor auditivo ou auricular, né? Respirador, purificador de ar, cinturões e trava-quedas, enfim. São equipamentos para evitar que o empregado individualmente considerado tenha um acidente. Precisam ser certificados, né, pelo Ministério do Trabalho para comprovar a qualidade, artigo 167 da CLT. Já os EPCs, né, são de uso coletivo, destinados à preservação coletiva da integridade física
e da saúde dos trabalhadores. Então, placas, cones, fitas de sinalização de segurança, ventiladores, corrimão de escadas, plataformas, entre outros equipamentos coletivos. Sempre que necessário, para a proteção da saúde do trabalhador, o empregador é obrigado a fornecer EPIs e também EPCs. Né? Os EPIs ele não é obrigado apenas a adquirir, a comprar. Né? O empregador que vai custear isso. Mas ele tem a obrigação de exigir o custo. Tem obrigação de orientar e treinar o empregado sobre o uso, a guarda e a conservação do EPI. E de substituir o equipamento quando ele for danificado ou extraviado. Já o empregado tem a obrigação de usar, guardar e conservar os EPIs, comunicando ao empregador quando impróprio ao uso, quando foi extraviado, enfim. Né? Precisa haver uma colaboração tanto do empregador quanto do empregado nesse assunto. Compete ao SESMIT, ouvida a CIPA, a recomendação do uso de EPIs. O PCMSO é um programa, não é um órgão, é um plano de ação. É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto de seus trabalhadores, dos trabalhadores do empregador, por meio da prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Uma peça fundamental do PCMSO são os exames médicos, né, que devem ser custeados pelo empregador. Então, nós temos o exame médico admissional para verificar se o empregado está apto a exercer aquela atividade. Se ele estiver inapto, ele não pode ser admitido. Nós temos exames médicos periódicos para checar se ele continua apto ao exercício daquela atividade. E aí a periodicidade, né, de quanto tempo, depende muito do grau de risco da atividade e da idade do empregado. Normalmente a cada 2 anos para trabalhadores entre 18 e 45 anos. Nós temos o exame médico de retorno, quando o empregado foi afastado por algum motivo, né, em período igual ou superior a 30 dias. Então, ele, ao retornar, ele precisa fazer um exame médico na empresa para checar se ele está realmente em condições de continuar trabalhando. Nós temos o exame médico funcional, que é feito por ocasião da rescisão do contrato, para verificar se o empregado ele está apto àquela função, porque caso ele esteja inapto, ele não vai poder ser dispensado. Ele vai precisar ser afastado para o INSS. E nós temos exames médicos complementares sempre que o médico do trabalho reputar que é necessário. Esses exames médicos, né, que são feitos dentro do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, podem ser feitos por médicos diretamente contratados como empregados pelo empregador ou por clínicas terceirizadas. O empregador pode contratar uma clínica terceirizada para esse tipo de atividade. E aí vamos falar de 3 assuntos que são relacionados à segurança e à saúde do trabalhador, mas sob uma perspectiva mais de reparação e de remuneração de eventuais riscos e prejuízos. Vamos falar de atividades insalubres, atividades perigosas e o próprio acidente de trabalho. Atividades insalubres. Todas as vezes que o empregado exercer trabalho em condições insalubres que foram reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, ele fará jus a um adicional de insalubridade, que pode ser no grau mínimo, 10%, no grau médio, 20%, e no grau máximo, 40%, sobre o salário mínimo. Professor, mas são todas atividades nocivas à saúde do trabalhador que dá direito ao adicional? Não. Somente aquelas atividades nocivas que foram reconhecidas nas normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Se a atividade é nociva, mas não foi reconhecida, ele não ganha. Não tem muita lógica nisso, né? Mas para demonstrar o quanto que a legislação é sensível aos interesses do empregador, porque para o empregador é muito mais interessante limitar o pagamento adicional de salubridade, que é um custo adicional, a atividades que foram carimbadas e referendadas pelo Ministério do Trabalho, mesmo que posteriormente se descubra que existam outras atividades. Porque o processo de reconhecimento do Ministério do Trabalho é muito demorado, nem todas as atividades estão lá catalogadas. Então vamos lá.
Em outras palavras, haverá necessidade de tipificação da atividade insalubre para o recebimento adicional. Quais são esses agentes nocivos que podem ser tipificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego? Agentes físicos como ruído, calor, pressão, vibração, frio e umidade. Então, o Ministério do Trabalho vai avaliar, se tiver acima de limites de tolerância, diz, ó, tem direito a 10%, né, se for um pouquinho mais a 20% e 40%. Agentes químicos, né, trabalho em contato com substâncias químicas, poeiras minerais, e agentes biológicos, né, por exemplo, trabalho com contato com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, com contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos, dejeções de animais, esgotos, lixo urbano e assim por diante. Então, por exemplo, frigoríficos, né? Pessoal da limpeza urbana, todos têm direito a adicional de insalubridade. Só que o adicional de insalubridade precisa ser constatado por perícia de médico ou engenheiro do trabalho. Não pode ser simplesmente um ato de vontade do empregado, quero receber. Para que o empregador seja obrigado efetivamente a pagar, a não ser que ele reconheça espontaneamente, é necessário que haja uma perícia, porque só a perícia pode avaliar exatamente as condições de trabalho. O grande problema é quando não é possível se fazer a perícia, porque o local de trabalho foi desativado, a empresa já faliu. Aí a OJ 278 da SBD1 do TST diz o seguinte: se o local tiver sido desativado e não é possível se fazer a perícia judicial, qualquer outro meio de prova é possível. Então, laudos periciais antigos com outros empregados, laudos periciais com, né, em empresas análogas, até uma opinião, né, que não é um laudo pericial, mas uma opinião do perito, né, enfim, qualquer outro meio de prova é possível. Uma outra questão interessante é, e se o empregado, na petição inicial, diz que tem uma insalubridade de 10%, com direito a 10%, e o perito judicial verifica que não eram 10%, eram 20%. Pode o juiz julgar além do pedido? Pode o juiz julgar além do pedido? Sim. Deve ter uma decisão muito ousada e progressista, entendeu da seguinte forma: o princípio da adstrição aos pedidos deve ser relativizado nessa situação, porque o empregado, quando ele ajuiza a ação, ele não sabe qual é o resultado da perícia que vai ser feita apenas posteriormente. Então, se a perícia feita posterior ao ajuizamento da ação constatar um grau diverso daquele informado, o julgador não terá qualquer tipo de impedimento para acolher além do que foi efetivamente pedido. Mesma coisa em relação ao agente diverso. Vamos supor que o empregado diz o seguinte: olha, eu tenho direito ao adicional de salubridade porque eu sou submetido a muito ruído. Aí foi feita a perícia e fala, não, o ruído está ok. Foi feita a medição com aparelho específico para, né, apurar quantos decibéis, né, o empregado estava submetido no ambiente de trabalho, enfim. Aí foi verificado, olha, ruído está ok, mas aqui, nesse local, é muito frio. Abaixo, né, além dos limites de tolerância. E ele tem direito à insalubridade, não pelo ruído, mas pelo frio. O juiz ele pode acolher essa insalubridade por este motivo, por um agente diverso do informado inicial? Sim. Súmula 293, pelos mesmos motivos. No momento do ajuizamento da ação, o empregado não tem como saber qual é o agente efetivamente nocivo. Só com a perícia é que será revelado isso, e a perícia é feita depois do ajuizamento da ação. Bem, então o adicional de salubridade é a razão de 10%, 20%, 40%. Sim, mas sobre o quê? Sobre o salário contratual? Então, não. Né? A CLT diz que é sobre o salário mínimo. Só que aí a gente tem um problema muito sério. O artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal não permite qualquer vinculação do salário mínimo, qualquer indexação do salário mínimo.
E aí o Supremo, decidindo a questão, falou o seguinte: não, de fato, não é possível que o adicional de salubridade seja sobre o salário mínimo. Entretanto, enquanto não for alterada a CLT, a base de cálculo do adicional de salubridade vai ser sobre o salário mínimo. Com devido respeito, eu acho que o Supremo ele foi muito conservador e até contraditório. Como é que ele entende que é inconstitucional e mantém a inconstitucionalidade? Seria mais interessante o Supremo dizer, olha, é inconstitucional você calcular o adicional de salubridade sobre o salário mínimo, mas enquanto não sobrevier a legislação, vai ser sobre o salário contratual. Do jeito que o Supremo fez, não há interesse político em regulamentar e corrigir essa inconstitucionalidade, porque o segmento econômico é muito bem empoderado, não tem interesse em mexer nessa base de cálculo. Vai colocar o salário contratual para aumentar os custos da empresa? Não vai. Então, a gente está aqui com uma situação que é inconstitucional e que não tem ainda muito futuro de ser alterada. Bem, para que haja direito ao adicional de salubridade, é necessário que haja uma exposição habitual, não pode ser esporádica, uma vez por mês, tem que ser algo contínuo, habitual, mas pode ser intermitente, não precisa ser durante toda a jornada de trabalho. Olha, durante a jornada de trabalho ele ficou submetido à insalubridade por 2 horas. Então é habitual, né, e é intermitente. O que não pode é, durante a jornada de trabalho ele fica submetido em 30 segundos, aí não vai dar direito a adicional de salubridade. Ou, no mês inteiro, ele foi submetido uma vez por 2 minutos. Não faz muito sentido. Em casos de condenação em adicional de insalubridade, há uma orientação para que os juízes determinem a inserção do adicional na folha de pagamento enquanto sobrevier a insalubridade, o J 172. Por se tratar de uma parcela de natureza salarial, né, um complemento salarial próprio, o adicional de insalubridade repercute nas demais parcelas, né? FGTS, férias acrescidas de 1/3, 13º, aviso prévio, não incide sobre o repouso semanal remunerado, porque o adicional de salubridade já é calculado com base no salário mínimo, que é a razão de 30 dias. Então, quando se calcula 10% sobre o salário mínimo, nós já estamos incluindo aí neste cálculo o repouso semanal remunerado. Então, a repercussão ela não é necessária se fazer, porque ela automaticamente já está sendo respeitada. Como se trata de um complemento salarial próprio e, portanto, um salário condição, se o empregado deixa de ser submetido à atividade insalubre, ele deixa de receber o adicional sem que se fale em redução salarial ilícita. Tá? Eliminando o risco, extingue-se o direito adicional a um salário condição. O adicional de salubridade é devido àquelas hipóteses em que há o trabalho em condições nocivas já tipificadas pelo Ministério do Trabalho. Já o adicional de periculosidade ocorre quando o trabalho é realizado não em condições nocivas, que já está ocorrendo mal para a saúde, é um prejuízo à saúde, mas em condições de risco, em condições de ocorrerem acidentes. E da mesma forma que o adicional de salubridade, haverá necessidade de tipificação das situações. Então, o trabalho pode ser super perigoso, mas se não for tipificado, não tem direito. Então, quais são as situações possíveis? Trabalho com inflamáveis, com explosivos, com energia elétrica, com radiação, perigo provindo de violência nas atividades de segurança pessoal patrimonial, perigo da atividade de motoboy e atividade de bombeiro civil. E aqui estão todos os dispositivos que prevêem esta situação. Eliminando o risco, também extingue-se o direito adicional. A súmula 364 do TST diz que a exposição precisa ser habitual, permanente, né? Mas que não seja ocasional. Se a exposição for eventual ou fortuita
Ou, ainda que habitual por tempo muito reduzido, a súmula 364 impede, né, o pagamento de adicional de periculosidade. Por exemplo, vamos supor que no mês, uma exposição eventual, no mês eu tenho contato de risco com inflamáveis num único dia. Ou num ano eu tenho contato num único dia. Ou, de forma habitual, eu tenho contato todos os dias, mas por 1 minuto. É um risco muito pequeno. Então, nesse caso, a súmula 364, sensível aos interesses do empregador, para mostrar que o judiciário também é sensível aos interesses do empregador, entende que não haverá direito ao adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade também depende de médico, né, ou engenheiro do trabalho para ser reconhecido. E, diferentemente do que ocorre do adicional de salubridade, o valor do adicional de periculosidade é 30% sobre o salário base. Então, não é 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Também deve ser inserido em folha de pagamento. Também é um salário condição, se deixar de realizar aquela atividade periculosa, deixa de receber. Por ser um complemento salarial próprio, reflete nas demais parcelas, FGTS, férias, acrescidas de 1/3, 13º salário e aviso prévio. Mesma coisa em relação ao repouso semanal remunerado. Como ele é com base no salário base, via de regra o salário base é mensal, não haverá repercussão apartada no repouso semanal remunerado, porque o simples cálculo do adicional de periculosidade sobre o salário base já remunera o repouso semanal remunerado. E a maior polêmica que existe é: e se eu trabalho em condições insalubres e em condições periculosas, eu vou receber os 2 adicionais? A resposta lógica seria claro, porque os fatos geradores são diferentes. Você recebe adicional de salubridade porque você está trabalhando em um ambiente que já é nocivo à sua saúde. Você recebe adicional de periculosidade porque você trabalha em atividades que têm um risco de causar um prejuízo à sua saúde, em virtude de um possível acidente. Então, são fatos jurídicos totalmente diferentes. Então, a lógica é o empregado receber as 2 parcelas sem que se cogite in bis in idem, até porque o artigo 7º, inciso 13, o 13 da Constituição Federal não estabelece limites para o recebimento. Não diz que o trabalhador urbano rural tem direito ao adicional de salubridade ou adicional de periculosidade. Ele diz que tem direito ao adicional de salubridade, periculosidade e penosidade. Na verdade, é o 23, tá? Inciso 23. Pois bem. Só que existe um dispositivo para mostrar o quanto a legislação trabalhista, embora protetiva, também é acessível aos interesses do empregador, que diz que deve-se optar entre o adicional de periculosidade e o adicional de salubridade, de modo que o empregado não deve receber os 2 ao mesmo tempo. Foi discutido se esse dispositivo era constitucional e houve muita mudança na jurisprudência, muita alternância de entendimento do STF, mas o entendimento que passou a vigorar é que sim. Não é possível, portanto, acumular os adicionais de periculosidade e salubridade, porque o artigo 193, parágrafo 2º da CLT foi recepcionado. Eu entendo que ele é inconstitucional e ele ainda ofende convenções da OIT. Ele é inconstitucional porque o artigo 7º, inciso 23, não estabelece uma hierarquia ou condições para o recebimento dos 2 adicionais, diz que é direito ao recebimento dos 2. Ele é inconstitucional porque você está dando tratamento diferenciado para empregados em situação igual. Então, se o empregado ele trabalha com insalubridade, mas também com periculosidade, e o outro trabalha com insalubridade, por que só esse vai receber insalubridade e esse daqui ele vai ter que optar por um ou outro? Esse daqui está numa situação diferenciada, tem que ser tratado de forma diferenciada. Né, no sentido de que, olha, se ele está submetido à periculosidade e insalubridade, ele tem que receber os 2. Não pode ser tratado de forma igual a este. Né? Vamos supor que este só tem insalubridade, opte pela insalubridade, e esse daqui vai optar pela insalubridade, só que ele tem periculosidade, não vai ser remunerado por isso. Então, não me parece que é isonômico este entendimento com o devido respeito.
Afora que as convenções 148 e 155 sugerem a possibilidade de recebimento simultâneo, tanto da insalubridade quanto da periculosidade. Mas, infelizmente, assim não foi decidido pelo TST. O entendimento foi de que não se poderia acumular, né, o adicional de periculosidade e insalubridade. E, finalmente, as atividades penosas. Né? As atividades penosas são aquelas atividades desgastantes, cansativas, o adicional não foi regulamentado. É uma promessa constitucional ainda não cumprida, então ainda há uma falta de referencial normativo. Pode até ser que numa norma coletiva tenha lá a previsão de uma atividade penosa, mas atualmente, né, por força do artigo 7º, inciso 23, os empregados não têm direito ao adicional de penosidade. E para encerrar, meus amigos, acidente de trabalho. É importante que a gente entenda, quando a gente fala de insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, o mais importante é prevenir a ocorrência de prejuízos à saúde. E, infelizmente, muitas das vezes, o foco é apenas no aspecto financeiro dessas situações. Então, quando a gente fala em acidente de trabalho, o mais importante é evitar que ele ocorra. Né? Prevenir a incidência de doenças ocupacionais, que se equiparam a acidente de trabalho. Mas caso se tenha um acidente de trabalho, e aí as doenças ocupacionais são equiparadas ao acidente, por força aí dos artigos 19 e 20 da Lei 8.213, haverá a obrigação do ofensor reparar e compensar a vítima, pelos elementos da responsabilização civil que nós conhecemos. Quem comete um dano a outrem pode ser responsabilizado a reparar e compensar este dano. E aí se aplica aqui a responsabilidade subjetiva, né, se o dano for causado culposa ou dolosamente, e também a responsabilidade objetiva, naquelas situações em que há uma atividade de risco exercida pela empresa que causou aquele prejuízo. Haverá indenização por danos materiais, né, danos morais. Né? Os materiais, tanto os danos emergentes como lucros cessantes, né? Danos morais, danos existenciais, danos estéticos, enfim. Isso tudo se aplica nesse contexto. Se houver licença previdenciária em virtude de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, o empregador vai ter que ainda recolher o FGTS durante a licença previdenciária. Se for um afastamento por uma doença comum que não é relacionada ao trabalho, aí não há necessidade. Lembrando que quando ocorre o acidente de trabalho, e aí também as doenças ocupacionais são equiparadas, quando o empregado retorna da licença previdenciária, ele vai ter aqui uma estabilidade por 12 meses. Ele não vai poder ser dispensado sem justa causa por 12 meses. Ok? Esse assunto é muito interessante, né? Existem obras, eu recomendo a obra do Dalegrave Neto, do Sebastião Geraldo, né, que são obras muito profundas, que tratam desse assunto com muita cautela, né, e profundidade e sensibilidade. As ações envolvendo acidentes de trabalho são ações muito tristes, graves, né, às vezes envolvem morte, né, mas é importante que a gente entenda que existe esse caminho. Né, o importante é a prevenção dos acidentes, mas caso ele ocorra, a vítima, né, poderá se ressarcir e reparar os danos sofridos. Senhores, agradeço muitíssimo a paciência. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição. Muito obrigado.